pessoal! Oi, pessoal! Bem-vindo ao programa Meus Amigos Santos! E hoje nós vamos contar a história de São Francisco de Assis. Eba! O pobrezinho de Assis, eba! É isso mesmo, Joca. E a história começa assim. Há muito tempo, numa cidade chamada Assis, existia um garoto chamado Francisco que sonhava em ser cavaleiro. Que legal! Francisco cresceu querendo ser cavaleiro, mas esperava uma oportunidade. Seu pai, Pietro de Bernardone, era um comerciante de tecidos e Francisco o ajudava em sua loja durante o dia. Que legal ajudar o pai, Clarinha! Joca, o Francisco ajudava o pai dele de dia, mas de noite... O que ele fazia de noite, Clarinha? De noite ele ia festejar, ficava até o amanhecer em festas e fazendo barulho pelas ruas, coisa que muitos não gostavam, pois queriam dormir e o barulho de Francisco os atrapalhava. Puxa vida! Um dia, Francisco ficou muito doente e todos ficaram muito preocupados. Coitado! Quando Francisco sarou da doença, todos viram que ele estava mudado. Ele mesmo começou a reparar que as coisas que antes ele gostava, como festas e bagunça, agora eram coisas vazias para ele. Não tinham mais graça, né, Clarinha? Exatamente, Joca. Francisco começou a se interessar por outras coisas. Começou a ver a beleza da natureza, ver beleza em tudo que Deus tinha criado. O céu, a terra, a água, os pássaros e seus cantos. E ele agora só queria saber o que Deus queria para ele, pois ele sentia que Deus não queria que ele fosse cavaleiro. É melhor fazer o que Deus quer, né, Clarinha? Joca, porque Deus sabe o que é melhor pra gente, né? Um dia, Francisco estava passeando e encontrou uma igreja em ruínas. Ele viu também um crucifixo. Então, Francisco se pôs a rezar ali, naquela pequena igreja. Ele pediu a Deus e a Jesus que mostrasse para ele o que ele devia fazer. E para a surpresa dele, Jesus respondeu dizendo: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, pois ela está em ruínas. Olha, Jesus falou com São Francisco! É isso mesmo, Joca! Depois de ouvir tais palavras, tudo ficou claro para ele. Francisco abandonou tudo e se pôs a fazer a vontade de Jesus. Francisco começou reconstruindo a igreja em que tinha ouvido a voz, achando que Deus queria que ele reconstruísse igrejas de pedra. Mas Deus, aos poucos, foi mostrando que mais do que igrejas de pedra, Francisco era para construir igrejas nos corações das pessoas e fazê-las ver Jesus na simplicidade e na pobreza.
porque Jesus era pobre e levava uma vida simples, né? É isso mesmo, Joca! Logo, outros começaram a seguir os passos de Francisco. E Francisco, então, criou uma nova ordem, a Ordem dos Frades Menores. Os franciscanos, eba! Um dia, veio falar com Francisco uma moça chamada Clara, que queria seu conselho. Ela queria saber o que ela deveria fazer para ser toda de Jesus. E Francisco, vendo nela um grande amor a Jesus, disse que ela voltasse de noite para se dar totalmente a Jesus como religiosa. Clara ia ser freira, né, Clarinha? Isso mesmo! E assim, de noite, Clara foi ao encontro de Francisco e seus frades, e todos rezaram juntos. Então, Francisco cortou os cabelos de Clara, mostrando que ela agora era toda de Jesus, e depois a abençoou. E aí, nós temos Santa Clara e São Francisco, viva! É isso mesmo, Joca! E agora, Clarinha? Agora vem a parte que você mais gosta, Joca! Os milagres, eba! Uma vez, na cidade de Assis, havia um lobo que estava atacando os que moravam na cidade e comendo as ovelhas das pessoas. Então, Francisco foi até o lobo e disse: Irmão Lobo, pare de fazer essas coisas, seja amigo das pessoas e pare de ficar assustando a todos. O lobo feroz parou e ficou manso e deu até a pata para Francisco, como se tivesse entendido o que Francisco tinha lhe dito. E a partir daquele dia, o lobo parou de assustar as pessoas e se tornou amigo delas. As pessoas lhe davam comida e ele as protegia. Foi um milagre. Milagre, eba! E tem mais milagres, Joca! Conta, Clarinha, conta! Uma vez, Francisco estava falando de Jesus, mas haviam andorinhas ali perto que o atrapalhavam a falar, pois faziam muito barulho. Então, Francisco disse às andorinhas: Minhas irmãs andorinhas, agora é minha vez de falar, pois vocês já gritaram muito. Ouvi a palavra de Deus em silêncio até que eu termine de falar as palavras do Senhor. E o que aconteceu, Clarinha? As andorinhas ficaram imediatamente em silêncio e não fizeram nenhum barulho e nem se moveram até Francisco terminar de falar. Foi outro milagre, eba! Francisco amava muito Jesus. Um dia, vendo um crucifixo, pensou em Jesus e imaginou a grande dor de Jesus na cruz. Francisco desejou compartilhar as dores de Jesus. Ele queria estar mais próximo de Jesus na cruz. Então, um dia, enquanto Francisco estava rezando num monte, de repente ele sentiu a dor de Jesus. Suas mãos e seus pés estavam com os ferimentos de Jesus na cruz. Eram os estigmas, as chagas de Jesus. Puxa vida, Clarinha! É,
Joca, Francisco recebeu as chagas de Jesus, dos pregos nas mãos, dos pregos nos pés e da lança que feriu o lado de Jesus. Francisco foi ficando cada vez mais doente e isso preocupava a todos. E todos rezavam com lágrimas nos olhos para que Jesus não levasse Francisco. Mas Jesus sabia que já era hora de Francisco ir para o paraíso. Ele tinha cumprido sua missão aqui na terra. Francisco morreu no dia 4 de outubro. Ele tinha seguido Jesus na pobreza e no amor pelos pobres. E então Francisco foi para junto de seu amado Jesus. E logo ele foi declarado santo. Que legal, Clarinha! E hoje São Francisco está no céu, intercedendo por nós junto a Jesus. Então, vamos todos dizer assim: São Francisco de Assis, rogai por nós. Todo mundo junto no 3, hein? É 1, é 2, é 3. São Francisco de Assis, rogai por nós. Tchau pra vocês. Tchau. Lojinha Criança Católica. Tem DVDs, bonecos, fantoches, livro digital e muito mais. Lojinha Criança Católica. Entre no site para ver nossas novidades. www.lojinhacriancacatólica.com.br. Eba, eba, eba!